Estamos num momento em que um grupo de ungidos em Brasília está decidindo se você vai sofrer sanções por não tomar a vacina contra o vírus chinês. E ainda está decidindo se as suas crianças podem ser removidas dos seus lares e serem inoculadas com a vacina contra a sua vontade. Saudações a todos, bem-vindos ao canal Vista Pátria. Esse é o quadro Cultura e Verdade. Eu sou o professor Eduardo Vieira. Em primeiro lugar, eu queria me desculpar com vocês por não ter feito vídeos nas últimas 2 semanas. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas voltamos ao ritmo, se Deus quiser, com tudo. Antes de começar o assunto, que é essa discussão da obrigatoriedade de vacinação, eu queria comentar aqui que andou rolando aí na internet uma discussão, um vídeo de um cidadão chamado Marcelo Frazão, falando muito mal sobre o canal, sobre alguns integrantes do canal, sobre o Alan Frutuoso e tudo mais. Chamando de traidor, porque está fazendo críticas ao presidente Bolsonaro, etc. Bom, eu quero dizer o seguinte, não conheço o Marcelo Frazão, eu vi o vídeo que ele faz essa verborragia toda aí contra o Alan. Tem um tom bastante histriônico, bastante exagerado e bastante grosseiro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não existe virtude em você ter um serviço de jornalismo de imprensa, que é o que o Alan faz aqui no canal Vista Pátria, O jornalismo, ele transmite notícias com comentários para a sua audiência, de 500 mil pessoas. Então, não existe você ter uma imprensa que não possa criticar ações específicas que o governo pode estar tomando errado, ou está seguindo por um caminho que não está de acordo com o que foi, vamos dizer assim, proposto na sua campanha, etc. Enfim, críticas. Críticas têm que ser feitas ao governo quando o governo erra. Então a sugestão de que a existência de determinadas críticas significa uma traição é uma estupidez, simplesmente. É claro que críticas podem ser feitas. Quem apoia incondicionalmente alguma coisa é maluco, é uma retórica errada. É uma palavra que a gente usa sem grande preocupação com o significado. Eu apoio incondicionalmente o governo Bolsonaro. Não deveria. E o Bolsonaro, claro que ele sabe disso, ele também não quer que ninguém apoie incondicionalmente o governo dele. Se houver alguma coisa errada, tem que ser apontada. A gente apoia condicionalmente, e é justamente por isso que o nosso apoio tem valor. Se a gente apoiar assim condicionalmente, o apoio não teria valor nenhum. Um bando de fanáticos que apoia qualquer coisa que saia do governo. É óbvio que isso não tem valor nenhum, zero. O que tem valor é você avaliar o que está saindo do governo, criticar o que está errado e apoiar o que está certo. E eu sou um apoiador do governo Bolsonaro, até hoje. Agora, eu critico quando precisa ser criticado. Chamar uma pessoa que critica pontualmente o governo Bolsonaro de traidor é uma aberração. Então, eu quero dizer que eu tenho grande orgulho de trabalhar com o Alan. É uma criatura honesta, é um cara do bem, família, gente boníssima, ótimo caráter, generoso, amplo, culto, enfim. Então, o senhor Marcelo Frazão, no mínimo, está muito errado, então eu sugiro que ele repense as declarações que ele fez e saiba que eu estou do lado do Alan, estou apoiando ele nisso com toda certeza, e qualquer sugestão de traição ou de mau caratismo dirigida ao Alan Frutuoso, aos outros integrantes do canal, é completamente absurda, é uma coisa feia e que a gente deve refutar sempre que possível. Bom, agora vamos para o assunto. Nós estamos discutindo aqui que o STF julgou a obrigatoriedade da vacina. Ele está julgando uma ADI que foi proposta pelo PDT. PDT, o partido do Ciro Gomes, partido da Tabata Amaral. O PDT impetrou essa ação direta de inconstitucionalidade quando o Bolsonaro falou que a vacina não seria obrigatória. E aí a turma lá do STF rapidamente fez uma distinção semântica. Olha, vocês estão confundindo, a gente acha que tem que ser obrigatório, mas vocês estão confundindo o que é obrigatório com o que é compulsório. É claro que a gente não está dizendo que a gente vai entrar na casa das pessoas e vai arrancar as pessoas de dentro de casa e vai sair dando vacina pelo meio da rua. Ora, o que eles estão dizendo é quase isso. Porque se você não for vacinado, o que eles acabaram de julgar foi o seguinte, se você não for vacinado, governos estaduais, municipais, enfim, as várias esferas, federal, estadual, municipal, vão poder
criar sanções contra os indivíduos que não forem vacinados. Então não é obrigatório, compulsório. Ora, qual é a diferença, né? Se você não for vacinado, você não vai poder, por exemplo, sei lá, eles vão inventar isso, né? Vão tirar da cartola. No caso de São Paulo, que tem um radical totalitário lá na direção daquela porcaria, né? Que é o Dória. Então, o que ele vai inventar? Talvez que você não possa sair do estado, talvez que você não possa entrar no supermercado, né? Talvez que você não possa entrar no aeroporto, pegar um avião, né? O que ele vai inventar? Não se sabe, talvez não possa matricular seus filhos na escola, será? Talvez não possa tirar carteira de trabalho, não possa pagar imposto, não possa se empregar, não possa retirar um benefício como INSS, quem sabe, né? Ele vai inventar o que ele quiser, né? Mas o fato é o seguinte, existe sanção. Logo, a distinção entre obrigatoriedade e compulsoriedade é uma distinção meio ridícula. É óbvio, né, que seria inviável numa população de 170 milhões de pessoas que saísse catando pela rua as pessoas que não estão vacinadas, para bota uma marca. Como é que seria isso, né? É um absurdo, né? Então o que eles poderiam fazer em termos de avanço do Estado sobre a nossa liberdade individual é exatamente isso, estabelecer sanções. Então essa verborragia de que é uma coisa que não é tão radical, não, é o mais radical que eles poderiam fazer. Porque a outra sugestão é inexequível, simplesmente, é impossível de efetuar, né, num país que nem o Brasil. Então, sim, esse é um avanço terrível contra as nossas liberdades individuais, né? Mas vamos chegar nisso já já. Repara só, essa ação toda se baseia numa lei, que é a Lei 13.979 de 2020, que foi depois modificada na Lei 14.035, também de 2020, né? Isso tudo foi feito há pouco. Então repara, a lei diz, né, que para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei, diretamente direcionada ao vírus chinês, né, as autoridades poderão adotar, entre outras competências, as seguintes medidas: isolamento, quarentena e, aí vem o item 3, né, que é a determinação de realização compulsória, ou seja, a lei permite aquela coisa de sair arrastando pela rua, né, pegando em casa e tal, de vacinação e outras medidas profiláticas, né? Aí tem um parágrafo que é ridículo, né? Que as medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas, em análises, etc, etc. Isso é lixo, tá, gente? Isso é lixo. Porque hoje, no nosso mundo científico, você consegue justificativa científica para qualquer coisa, né? Hoje, um Mengele, ele teria aplausos em vários setores, né, em várias comunidades científicas pelo mundo. Então, é completamente inócuo. O que essa lei diz é o seguinte: essa lei dá poder aos governos, né, em suas várias esferas, de obrigar as pessoas a se vacinar, tá? E essa lei foi sancionada neste ano que nós estamos de 2020, né? Um erro, né, isso ter andado, né? O Bolsonaro deveria ter vetado. Olha a crítica aí. Sou traidor? Né? Não sejamos idiotas, né? Então, existe respaldo legal, tá? Então existe essa lei do PDT e existe uma outra coisa que a gente também vai discutir aqui, que é o seguinte: é um agravo, chama recurso extraordinário com agravo, que é uma coisa inacreditável, né? Onde eles estão julgando o seguinte: existiu um caso específico, né, de uma família que disse: olha, nós não vamos, lá de São Paulo, nós não vamos vacinar o nosso filho porque nós somos veganos. E aí o Ministério Público disse: não, tem que vacinar, né? A gente vai forçar você a vacinar o seu filho. Esse é o truque mais velho do livro, tá, gente? Repara, os veganos, eles são notoriamente alinhados às pautas progressistas, tá? É aquela coisa de proteção dos animais, aquela frescurada toda, clássica, né? Enfim, não tem nenhum problema com quem é vegano, vegetariano, não sei nem qual é a diferença entre os dois, né? Eu sei o seguinte: esses caras, de um modo geral, estão alinhados, de um modo geral, né? Estão alinhados às pautas progressistas. Então você pega uma família que recusa-se a vacinar o seu filho sobre a alegação de que são veganos, né? Você imediatamente vai tentar bugar a direita conservadora, né? Peraí, mas o cara é vegano, então agora você vai defender o cara, como é que é, não sei o quê, então não pode isso, pode aquilo. É cansativo, né? É cansativo porque o mal nunca desiste, né? Então, o que acontece é o seguinte: esse caso particular vai ser julgado, e se for dado ganho de causa para o Estado, isso se torna jurisprudência e poderão então pegar qualquer criança de qualquer família no Brasil
e executar a mesma coisa, tá? Porque você pegar a criança e vacinar na marra, né? Eu vou discutir o aspecto filosófico desse negócio, é uma aberração absolutamente inacreditável, né? Uma intromissão de um poder delegado por nós, né, contra nós mesmos, é um absurdo completo, mas a gente vai chegar lá. Mas é só para vocês saberem que tem essas duas instâncias, né, a questão da obrigatoriedade da vacinação, que já foi legislada pelo STF, né, o STF mais uma vez se metendo onde não deve, né, legislando, e essa questão da vacinação forçada numa criança específica, né, que os pais não querem que ela se vacine por alguma razão, né? Então vamos analisar essa questão sobre as suas várias peculiaridades, as suas várias esferas, os seus vários âmbitos, né? O primeiro âmbito que a gente tem que analisar é o âmbito sanitário, né? É justificado essa obrigatoriedade de vacinação? Bom, primeiro, a vacina resolve o problema? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, né? O coronavírus, como vocês sabem, né, é muito parecido com o vírus da gripe. Não estou dizendo que é uma gripezinha, tá, gente? Estou dizendo que é muito parecido com o vírus da gripe. E na maioria esmagadora dos casos, né, vai ser muito mais branda que uma gripezinha. Vai ser uma coisa realmente ridícula. Agora, existem casos que ficam muito graves de forma muito rápida. E, nesses casos, ela leva à morte mesmo, dentro de uma série de fatores. E o principal é a faixa etária, né? Apesar de sempre ter um engraçadinho que diz aí, mas eu tenho um amigo de 35 anos que ficou grave. Não estamos falando do seu amigo, estamos falando de dados estatísticos de grandes populações, né? A concentração de agravamento de casos é uma desproporção completa, né? É coisa de 100 vezes maior quando você tem acima de 75 anos do que quando você tem 20, por exemplo, né? Realmente muito diferente, né? Então, será que a vacina resolve o problema? É interessante a gente ver o seguinte, né? A esmagadora maioria da população não teria agravamento do caso, né? A esmagadora maioria, na verdade, não teria nem sintoma, né? Nenhum. O vírus passaria por ela e não causaria nenhum problema. Então você vai forçar a população inteira do país a inocular esse vírus dentro de si. Para quê, exatamente, né? Se o vírus ele realmente só é arriscado em pessoas acima de uma determinada faixa etária, não seria muito mais inteligente que se inoculasse esse vírus, essa vacina, nessas pessoas dessa faixa etária para diminuir esse risco específico, né? Para mim, é uma questão bastante clara. Agora, o que acontece, né? Vamos dizer que você já tenha pego o vírus e tenha ficado imune. Quando você está imunizado e você injeta uma vacina para aquela mesma doença que você teve, você está incorrendo num risco muito mais alto de ter um problema por causa dessa vacina, quando você já está imunizado, tá? Isso é ciência, tá, gente? Vai aparecer um biólogo qualquer aí, blogueiro biólogo, e eventualmente vai dizer que isso não existe, mas é um fato científico. Então estamos trabalhando, né, com a perspectiva de ter entre 10% e 20% da população brasileira já imunizada naturalmente por conta do andar dessa epidemia, né, desse vírus aqui no Brasil. Então, essa população, que não é desprezível, né, estamos falando aí de 17 a 35 milhões de pessoas, teriam uma chance grande, tá? Eu não sei o número exatamente, mas é um percentual alto, não é 0,05%, né? É um número significativo, né? De ter problemas graves por conta da inoculação de uma vacina no indivíduo que já desenvolveu a imunidade, tá? Isso é um fato científico, é um risco científico. Isso não foi falado em lugar nenhum, né? Nessa turma aí, né, que está legislando sobre ciência num tribunal de justiça, né? Um troço muito estranho, né? Mas enfim, vale a pena a gente citar isso aqui, né? Outra questão é a seguinte, né? O processo de confecção de uma vacina, ele obedece a determinados critérios de teste. Então, não adianta você botar um monte de gente para fazer pesquisa em cima de uma vacina, né, achando que esse troço vai ficar pronto rápido, né? Porque justamente um dos testes é aguardar um intervalo significativo de tempo para que eventuais efeitos colaterais aconteçam, né? Como é que você vai saber quais são os efeitos colaterais, né? Eu cito aqui o exemplo da talidomida, que era um remédio usado para redução de cólicas e tudo mais, de enjoo, e ele foi irresponsavelmente dado para gestantes. Quer dizer, como é que você vai saber, né, numa sequência de testes, né, se um determinado medicamento vai influenciar uma gestante ou não? Você tem que fazer um teste numa gestante, esperar, né, 9 meses de gestação para ver o nascimento do bebê e tudo mais.
Não fizeram nada disso com a talidomida, foi feito rapidinho, né? Por alguma razão econômica, provavelmente, né? Qualquer, da pressão da Big Pharma, lá das indústrias farmacêuticas. E o que aconteceu? As crianças nasceram sem braço, algumas sem perna, só com um cotoquinho desse tamanho assim. Foram milhares de crianças, tá, gente? Procurem isso na internet aí, procura aí no Google, talidomida, crianças. Vocês vão ver, é um troço horroroso. É realmente dá pena. E a gente está falando em fazer um erro similar. Aí vão dizer, ah não, mas isso é bobagem, a vacina é super segura. Eu até vi um vídeo aí, esses dias, né, de um médico fazendo um desenho lá, né, como se estivesse desenhando. Vou desenhar a explicação aqui para os ignorantes, né, que não sabem de nada. Acho que trabalha no Sírio-Libanês, no hospital lá de São Paulo, sei lá. Ele foi fazendo desenhos, né? Nesses desenhos, o que ele ocultou de informação é uma barbaridade, né? Eu teria vergonha disso. Mas, nos desenhos, ele dizia que todas as vacinas são seguras. Todas as tecnologias são seguras. Inclusive, ele citou uma tecnologia bizarra. Bizarra por quê, né? Eu vou explicar. Chamada RNA mensageiro, onde você enfia dentro da cobaia humana uma substância capaz de modificar o DNA, né? Modificar o seu código genético. Ora, o risco disso é bárbaro, né? E a determinação da segurança desse procedimento é muito longa. Você teria que esperar gerações de pessoas. É um troço muito difícil, né? A ciência não tem como acelerar tudo. O Dr. Alessandro Loyola, que é meu amigo e gente muito boa, né? Muito cabeção, um cara genial, ele diz o seguinte: não adianta você, um homem, né, engravidar 9 mulheres achando que o filho dele vai nascer em um mês, né? Vai ter 9 filhos depois de 9 meses, se Deus quiser, né? Então não adianta apressar determinadas coisas. O que a gente está vendo é uma pressa absolutamente desprovida de fundamento científico. Tanto é que os fabricantes das vacinas estão exigindo dos governos uma isenção de responsabilidade. Gente, podia parar por aqui, né? Eu não precisava falar mais nada. Se os próprios fabricantes estão exigindo do governo uma isenção de responsabilidade porque se der um efeito colateral em 10 milhões de brasileiros, a gente leva a Pfizer à falência, né? Vão ser bilhões de pedidos de indenização, de reais de pedido de indenização, e a empresa quebra. Então o governo aceita isso. Quer dizer, se a empresa está pedindo isso, você já deve, se você for uma pessoa minimamente inteligente, você já deve desconfiar, né? Então eu vou injetar um negócio que a própria fabricante não se responsabiliza. Então a responsabilidade é minha. E aí o Bolsonaro diz, olha, vamos pedir que as pessoas que querem se vacinar assinem termos de responsabilidade. E o pessoal briga, não, isso é uma burocracia desmedida. Ou seja, a empresa farmacêutica não se responsabiliza, tanto faz, né? Eu não preciso assinar nenhum termo de responsabilidade, e ainda é obrigatório que eu me vacine. É isso mesmo. É essa sequência lógica que o pessoal tá batendo palma. Inclusive eu vejo liberais, é uma vergonha, gente. Eu sou conservador, né? Não tem nada a ver com liberal, mas eu sempre imaginei que os liberais fossem um pouco menos, né, toscos do que isso, né? Eu vejo um monte de liberal aplaudindo a obrigatoriedade, liberal aplaudindo que o governo force as pessoas a injetar uma substância experimental dentro delas. Porque uma outra coisa que eu queria falar aqui, ainda bem que eu lembrei disso, é o seguinte: é muito errado chamar isso de vacina, tá, gente? Porque a vacina é um termo que está associado a um remédio de sucesso que deixa a gente imune à doença. Não se trata do que está acontecendo aqui, tá? Isso, gente, é uma substância experimental que vai ser testada em você se você resolver cair na asneira de tomar essa vacina, tá? É simples assim, tá? Vai ser testado em você. Se vai dar efeito colateral ruim ou não, se você vai ficar doente, se vai ter choque anafilático, se vai ter paralisia de Bell, seja lá como for, é contigo. O fabricante já se isentou, tá? Ele vendeu para o governo e o governo já concordou que ele não tem nenhuma responsabilidade. Talvez o governo exija que você também assine dizendo que o governo não tem responsabilidade. E mesmo assim você vai ser obrigado a fazer isso. Gente, mas é uma sequência de absurdos, né? É uma coisa realmente inacreditável, tá? Mas é isso que eles estão fazendo com a gente. Então, em termos sanitários, né, em termos de saúde, existem vários questionamentos muito legítimos, né, feitos pelo mundo da ciência em relação à segurança. Não estou falando de eficácia não, tá, gente? A vacina pode ser muito eficaz. Não é isso que importa só. Claro que ela tem que ser eficaz para ela ser considerada até. Mas tem a questão de segurança. Ninguém pode garantir a segurança de uma vacina dessas em 6 meses. Não tem como garantir, tá? Teriam que passar anos, a gente teria que esperar bastante tempo. Né? Então, sem esse tempo, não há segurança.
impossível. Aquele médico mentiu para vocês, tá? Naquele videozinho que você viu no WhatsApp. É lamentável, mas olha a quantidade de médico que eu vi mentindo, cientista que eu vi distorcendo dados científicos, é uma grandeza inacreditável, né? A gente viu, inclusive, uma pesquisa feita, publicada na Lancet, com 96 mil pacientes, que foi removida porque era falsa. Essa pesquisa dizia que o tratamento precoce com hidroxicloroquina não causava modificação no quadro futuro dos pacientes, tá? Era mentira, tá, gente? O tratamento precoce com hidroxicloroquina causa melhoria significativa na chance de sobrevivência dos pacientes, tá? Sem risco colateral significativo. Essa é a pura verdade, tá? Então falamos sobre a questão sanitária, vamos falar rapidamente agora sobre a questão filosófica, tá, gente? O que está acontecendo, né, é uma remoção de mais uma liberdade. Nessa pandemia foi um show de remoções de liberdade, tá? Desde a obrigatoriedade de você andar de máscara na rua, até gente sendo removida da praia na base da burdoada, gente sendo removida de banco de praça. Foi o show do totalitarismo, né? Cada prefeito ou governador canalha totalitário que pôde se animou com isso e botou as suas forças policiais para fazer o papelão de agredir gente na rua porque estavam só vivendo as suas vidas. É realmente uma barbaridade completa. Existe uma comparação muito adequada, né, das forças de segurança na Alemanha nazista na década de 30 fazendo coisas muito similares com a sua população, né? Parando pessoas na rua, daqui a pouco a gente vai ter que andar com uma carteirinha de vacinação, né? Olha só, nós somos cidadãos, a gente se vacinou. É um absurdo completo. Essa busca, né, pela nossa liberdade, pela remoção das nossas liberdades, né, ela está dentro, né, do cerne do pensamento progressista, tá, gente? Sempre foi assim. O discurso progressista se esconde atrás de determinados aspectos do liberalismo, né, para se vender como uma coisa que defende o indivíduo, né, que libera, né? Mas na verdade só há liberdade no conservadorismo, tá? Evidentemente, porque liberdade absoluta é uma aberração completa. Então, para você ter liberdade com respeito a todos os indivíduos de uma sociedade, você tem que ter determinadas regras que são justamente fornecidas pela moral, né? E não por uma mera regra de mercado. Então, a existência de um pacotão de diretrizes morais permite justamente que a gente seja livre. E não é à toa que a nossa sociedade se avançou para ter toda essa liberdade, toda essa abundância que a gente teve, justamente porque ela avançou alicerçada na ética judaico-cristã, né? É simples assim. Então, o que vai acontecer, gente? Agora nós estamos diante de um impasse, tá? Porque, eu vou dizer uma coisa para vocês, o mal não para, né? O progressismo, né, na verdade, de fato é o regressismo, né? Ele não vai parar enquanto não levar a gente de volta para a barbárie. Então, não esperem que vocês vão concordar, né, ou se submeter à vacina e isso vai resolver. Não, agora a gente, né, é aquela coisa, eu entrego a mão pro leão, depois entrego o braço, depois entrego o outro braço, a perna. Não vai rolar desistência, o leão vai te devorar inteiro, tá? O que você tem que fazer é matar o leão. Aí você resolve o seu problema. Então não se iludam achando que existe a possibilidade de qualquer negociação com o mal. Com o mal a gente não negocia, o mal a gente ataca, né? A gente destrói. Então a chance desses agentes progressistas pararem é zero, tá? Eles vão, vocês não viram, eu já falei para vocês em outros vídeos aqui, aquela procuradora Débora Duprá dizendo que criança não é da família, criança é do Estado. Basicamente a mesma coisa que o ministro Barroso falou, né? As crianças, né, são do Estado. Vamos conferir isso aí, mas eu ouvi que ele tinha falado isso, viu uma matéria, acho que no Antagonista, sei lá. Mas enfim, como criança do Estado, criança da família, o Estado também é da família. O Estado é uma criação nossa para nos servir. Então é uma aberração completa que o Estado presuma que pode remover crianças de dentro de casa para fazer qualquer coisa que seja. Nem escola deveria ser obrigatória desse jeito. É uma aberração completa, gente. A gente não pode abrir mão da nossa liberdade por causa justamente disso. O vilão, o mal, quando ele pega um pedaço da nossa liberdade, ele nunca mais devolve. Nunca mais devolve. Ele vai agarrar aquilo ali, né?
Então, o que aconteceu? Você vê um exemplo clássico dessa arbitrariedade estatal? Foi o que aconteceu em Búzios. Um juiz, mais uma vez aí, os ungidos de toga, né, achando que devem mandar na população inteira. Não, meu querido, você manda num caso específico, né? Você não manda numa cidade. Mas eles querem mandar numa cidade mesmo sem terem sido eleitos, tá? Eles estão puxando a corda, um dia vai estourar, eu não quero estar na pele deles quando isso acontecer, né? Mas tudo bem. O que aconteceu? Ele mandou que os turistas todos evacuassem Búzios, saíssem de Búzios em 72 horas. Olha isso, gente. Um juiz presumindo mandar uma população de turistas numa cidade. É uma coisa inacreditável, nunca vi nada parecido com isso. A população de Búzios se levantou, se ergueu num protesto gigante e foi pressionar todo mundo. E imediatamente voltaram atrás. Não sei quem voltou atrás exatamente, mas o fato é que os turistas não vão precisar sair de Búzios. Esta é a única esperança que nós temos, gente. Porque a gente não tem quem nos defenda. Quem nos defenda somos nós, tá? Então não adianta contar com nada. Ou a gente se ergue para impedir essa barbaridade, ou a gente vai ser atropelado pelo totalitarismo. Nós estamos a isso aqui, tá? Isso aqui, como eu já falei várias vezes, de uma perda gigantesca de liberdade. Nível Venezuela. Estamos a isso aqui, tá? Não é muita coisa, não. É 2 estalares de dedo e a gente cai nesse buraco, tá? Para vocês terem uma ideia do poder desse mal que eu estou falando aqui, vocês estão vendo aí o presidente Trump. O presidente Trump, ele é individualmente uma pessoa poderosa, né? Ele é multimilionário. Ele é o presidente da maior nação do planeta, a nação mais poderosa do planeta. Ele teve a maior votação de um presidente da história dos Estados Unidos. E mesmo assim a bandidagem roubou a votação através de uma série de fraudes. Que está sendo discutido isso até agora, né? Então o último passo vai ser dado, o penúltimo passo vai ser dado no dia 6 de janeiro, quando o Mike Pence, que é o presidente do Senado, vai receber as votações de todos os delegados e ele vai ver o que ele aceita e o que não aceita. Como presidente do Senado ele tem essa prerrogativa. Então pode ser que ainda haja outro imbróglio lá, uma outra discussão, para então eventualmente se decidir se vai ser o Trump ou se vai ser o Biden, que vai ser o presidente dos Estados Unidos. Então, veja, o indivíduo mais poderoso do planeta está tendo dificuldade de vencer essa bandidagem. Então, gente, a gente tem que ser ativo. Eu sei que pedir para as pessoas saírem do seu conforto é uma coisa muito difícil. Eu entendo isso, tá, gente? Eu entendo isso. Agora, a gente vai ter que fazer isso, porque senão vão arrancar você de casa. Porque propriedade privada, afinal, é só mais uma liberdade individual, né? É só mais um direito individual que a gente pode tirar. Se estão tirando tudo, por que não a propriedade privada? Por que não sua vida também, se você for desinteressante para o Estado, né? Eu vou fechar esse vídeo fazendo uma pequena metáfora, né? Esse aqui é um bonequinho feito por mim, né, de um jogo que é a febre entre a garotada, chamado Among Us, né? Nesse jogo existe uma tripulação de uma nave espacial, então tá todo mundo lá andando pro lado pro outro dentro da nave, fazendo um monte de tarefas. E dentro dessa tripulação, no meio deles, né, Among Us quer dizer no meio de nós, tem um assassino, né, um traidor. Alguns representam ele como um monstro disfarçado e tudo mais, outros só como um ser humano mesmo, matando gente. Mas enfim, tem lá um traidor. E esse traidor tem que matar uma determinada quantidade de pessoas antes que essas pessoas cumpram todas as tarefas que eles têm que cumprir na nave, tá? E qual é a única esperança que as pessoas têm? Se juntarem, investigarem e descobrirem quem é aquela criatura do mal. E aí quando eles conseguem descobrir, eles ejetam a criatura para o espaço e a criatura morre por descompressão. É exatamente o que a gente tem que fazer, meus amigos. É exatamente o que a gente tem que fazer. Com uma diferença, né? Eu já falei para vocês do anti-homem, né? Que é exatamente o traidor do Among Us dentro da nossa sociedade. Nós não sabemos quem são todos, mas nós sabemos quem são muitos deles, em muitas situações de poder, tá? E a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Ou farão isso conosco. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.